Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que vocês vão estar tendo esse vídeo. Muito bem-vindos para mais uma psicografia e sua leitura. Agradecemos, Senhor, a todas as entidades espirituais presentes. Agradecemos a visualização de vocês. Mais uma vez, meu nome é Eduardo Filho, faço parte do canal Irmãos Eternos. Nós vamos fazer essa psicografia nesse momento. Irei editar para reduzir o tamanho do vídeo o máximo possível. E no final faremos a leitura, que é o mais importante, que é a mensagem. E se tivermos a predisposição de algum comentário diante da nosso pequeno conhecimento ou a relação que a gente acha em relação à mensagem, a gente passa para vocês, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá? Vamos à leitura. Hoje, dia 18, 11, 22. Vamos à leitura? Vamos lá. Entre vezes, podemos demonstrar e mostrar diferentes frentes em pensamentos já expostos por nossos colegas do plano espiritual e estudiosos. Não vimos dizer nada além do que já lhe foi dito. Tiveram em vosso acervo diferentes formas de ideias de diversos irmãos nas mais variadas facções de estudo. Diversos foram aqueles que se propuseram estar entre vós, podendo fazer por diversas tentativas e acertos, contatos, sacrifícios, se tornarem ícones da doutrina, pois a boa nova deveria ser difundida e entendida. Muitos foram os médios que se propuseram a receber mensagens e ensinamentos, cujas formas diversas sejam por psicografia, psicofonia, por incorporação, por canalização, por intuição, por influência,
mas que conseguiam absorver ou repassar estas mensagens para que conseguisse se divulgar a existência do plano espiritual, uma outra dimensão, e o conhecimento da continuidade da vida fora do corpo que encarnamos, usamos e deixamos neste outro plano. Muitos outros são aqueles Muitos outros são aqueles que constantemente estão entre nós. Vamos lá. Muitos outros são aqueles que conscientemente estão entre nós, se desdobrando e conseguem com plenitude interagir, compreender, aprender e repassar tudo o que é experimentado. Mas qual a razão de tanto trabalho? Trabalho feito aos poucos, lentamente, que parece ínfimo, mas quando juntam-se as partes, vê-se a obra enorme. São como formigas, levando cada um pouco, para juntarem aos demais todo o conhecimento, tomando hoje de ampla divulgação e conhecimento. A globalização e as tecnologias trouxeram a possibilidade de diminuir distâncias, diminuir o tempo e trazer a facilidade para que qualquer pessoa que hoje queira conhecer a doutrina consiga com um clique, e ainda bem hoje com menos discriminação e receio. Para a doutrina ser divulgada, pelos anos que passaram, por suas dificuldades e dúvidas normais de cada época, e por ferrenhos opositores, muitos sacrifícios foram feitos, muitas lágrimas derramadas, mas com a proteção do Pai e seus enviados, com resiliência, hoje podemos dizer que o objetivo da divulgação foi persistente. Ainda é necessário, mas grandes facilidades podem ser utilizadas para este fim. Seja um livro, uma página, um canal, pela internet, aonde no passado conseguíamos atingir de pouco a pouco, bem poucos. Hoje, a rede e suas ferramentas, se bem utilizadas, alcançarão de forma progressiva e geométrica, aonde é imensurável em comparação. Dar-se àquele que se colocam a possibilidade da divulgação, a possibilidade de sempre resistirem e manterem vossa fé em seus atos. Essa mensagem é bem... Como que eu posso dizer? Essa mensagem é bem objetiva, né? Ela trata da própria divulgação da doutrina. Em poucas palavras, ele diz que pela história tivemos diversas dificuldades, diversos grandes avanços de várias formas diferentes. Desde o início, antes de Allan Kardec, e com o início dos efeitos físicos nas mesas, né? Nas mesas falantes, né? Que eram chamadas, que se comunicavam com mesas pela quantidade de batidas era a cada letra. Então, é lógico, um exemplo, batia uma vez, era a letra A, batia duas vezes a letra B, e aí consecutivamente. Esse início, ele é muito lento, mas a intenção é entendida. Trazer várias pessoas ao mesmo tempo, uma novidade, e com essa novidade tentar aos poucos divulgar a doutrina, que com o tempo ela iria passar por alguns experimentos, os quais seriam as perguntas aos espíritos, e a soma
de cada resposta, de cada espírito em locais diferentes e de forma diferente, que é interessante, eles foram juntados, compilados, e aí nasceu a codificação da doutrina espírita. Por quê? Lá atrás, após as mesas falantes, tinham outros tipos de médiuns. Tinha os médiuns inconscientes, aqueles que a entidade ela não deixa com que o médium tenha qualquer lembrança do que aconteceu. Existiam médiuns conscientes, existiam médiuns psicográficos, existiam as famosas irmãs que psicografavam cada uma metade de uma mensagem, metade da mesma mensagem, que é importante. A primeira folha, uma escrevia ao mesmo tempo a sequência da mensagem, a irmã escrevia, umas das que faziam. Outra era sobre o cesto, né? Você colocava quem não tinha a possibilidade de ser psicógrafo, colocava um cesto, em cima desse cesto colocava um furo, em cima desse furo um lápis. Não era caneta que usava, naquela época era nanquim ainda. Então eles usavam lápis. E o lápis, aos poucos, com a mão sobre a cesta, não sobre o lápis. Energeticamente, a gente já vem aprender depois, que eram influenciados para que o cesto fosse se movendo, e ao tirar o cesto tinha a mensagem escrita. São alguns exemplos, lógico que tiveram outros. Tinha os psicofônicos, né? Que algumas entidades canalizavam, que é diferente de incorporação, e dessa forma eles só falavam, né? Controlavam a parte do corpo, controlavam o corpo do médium, mas só falavam, né? Não escreviam. Então era outra pessoa anotava. O que o Kardec fez? Ele fez a mesma pergunta para cada um desses vários, compilou todas as respostas, as quais eram iguais ou muito semelhantes, e fez a compilação. Por isso é chamado de acodificação. Isso é interessante, né? Imagina o trabalho e o tempo, a paciência que teve que se ter para poder chegar nesse trabalho final. Imagine, todo dia você ir em locais diferentes para fazer a mesma pergunta, para tentar ter as mesmas respostas, depois compilar, juntar, codificar, para nós podermos ter hoje livros que nos dão a base pura do chamado kardecismo, mas eu chamo de espiritismo, né? Hoje, o que é comum na doutrina conhecida, existem alguns que são chamados de kardecistas. Não vou entrar no mérito, até porque não é uma questão de forma de trabalho e de entendimento. Mas alguns espiritualistas, alguns são kardecistas, outros são espiritualistas, outros universalistas, né? Os kardecistas, eles trabalham com a base que Kardec deixou. Os espiritualistas, além de Kardec, outros tantos autores. Então eles vão juntando informações e vão compilando os seus conhecimentos. E o universalismo maior ainda, porque ele agrega outras filosofias, outras seitas, outras até religiões, para que, unindo tudo, por isso o nome universalismo, que não tenha nenhum preconceito, se une tudo aquilo que se preze de bom, né? Vamos tentar resumir dessa forma. Eu acredito que o kardecismo, ele é bem direto, objetivo, por isso foi codificado, tem a lógica que é fundamental, e é uma coisa fundamental, além da lógica, a moral, né? A base do
da espiritualidade é exatamente essa: conhecimento, a parte moral e a aplicação desse conhecimento com moral. É o base, é fundamental. Que adianta a gente estar aqui conversando, tentando passar o que acontece, como é feito, trazer mensagens, tem o trabalho das entidades estarem aqui, onde poderiam estar fazendo outros trabalhos em benefício para outras pessoas, sem a necessidade de mensagens, sim de cura, orientação, intuição, para nos auxiliar de outra forma, e estarem aqui. Pedindo exatamente nessa mensagem, a gente consegue ver a contínua divulgação da doutrina. Basicamente, eu acho que é isso que a mensagem diz, né? Continuem a doutrina e a divulgação dela. A partir desse momento, a gente pode dizer que esse canal ele mudou recentemente para esses vídeos com a gente aparecendo exatamente por isso. Antes nós começamos só com as mensagens em texto, depois as mensagens em texto com voz. Só que nós tentamos fazer com que o canal fosse uma condição de auxílio, uma ferramenta para auxiliar outras pessoas. E acabou não agregando como a gente gostaria ou esperava. Assim, nos foi intuído, se quisesse expor a nossa imagem, e que eu não vejo mal algum, muito pelo contrário. E ao expor essa imagem, nós teríamos uma condição de certeza para a rede, para o canal, para a plataforma, de que o material é verídico, de que não é cópia de ninguém e que não é nada que está sendo feito de forma ilícita, digamos assim, né? E a ideia do canal para o futuro nada mais é do que, com as visualizações, utilizar, se chegar, não sei, a gente espera que sim, mas se chegar uma monetização futura, nós já temos assinantes e já temos horas. Isso quer dizer que a gente depende só do YouTube aprovar a nossa veracidade dos vídeos, dos textos, enfim. A partir do momento que se monetize, nada mais vai ser feito do que somar o valor do que a gente já tenta auxiliar com cestas pessoas que precisam. Somente isso, tá? Não existe nenhum outro intuito. E se não monetizar, continuaremos ajudando da mesma forma que já tentamos, de forma pouca, né? Mas conseguimos ajudar algumas famílias que precisam mensalmente. Tá certo? Esse comentário foi simplesmente para entenderem o porquê a mudança desse vídeo. Eu acho que bate com a forma dessa mensagem. Nós estamos aqui, não tem nenhum sacrifício aqui, pelo contrário, mas tem uma preparação, tem um tempo, nem digo meu, mas tem das entidades que se programam, se destinam aquele momento para fazer isso. Lógico, tem o meu em relação de estar aqui à disposição e sempre vou estar. Tem que conciliar as duas coisas. Antes, no passado, eu não conseguiria fazer dessa forma, porque a psicografia ela demorava mais um pouco. Hoje está muito mais tranquila, mais fluídica. Então, como todos nós sabemos, eles sabem tudo na hora certa e do jeito certo de ser feito. Então, eu só posso pedir para vocês que comentem, compartilhem, se inscrevam, deixem algumas dúvidas que vocês tenham em comentários. No futuro eu vou trazer alguns textos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, da Gênese, o livro Os Mensageiros, que me vem à mente. São alguns livros que a gente são fundamentais a gente conhecer e ler, né? Eu só peço isso para vocês. Aceitem quando puderem, ver o canal e darem a sua opinião daquilo que a gente está fazendo. E agradecemos, tá certo?
Obrigado mais uma vez. Vamos finalizar o nosso dia aqui. Agradecemos aos bons espíritos que puderam comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e faça com que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que puderam assistir e vão assistir a essa reunião, e para os quais, Pai, solicitamos a misericórdia de Deus. Pedimos ao Senhor Todo-Poderoso que em cada coração e em cada mente que ouça esse canal, que possa, em sua mente, em seu coração, ter um minuto a mais de tranquilidade em sua mente, ter a paz em vosso coração, que tenha, Senhor, a possibilidade de auxiliar o próximo, que tenha, Senhor, a possibilidade daquele momento de ansiedade, daquele momento de depressão, daquele momento de irritabilidade, que o vosso manto, Senhor, caia em sua mente, que o vosso manto caia em seu corpo, em seu coração, e o proteja, conseguindo ver assim algo que antes não via, que é a tranquilidade, que é o amor do vosso Senhor. Que possamos evoluir, Senhor, cada dia mais. Que possamos ter sempre a possibilidade de auxiliar o próximo. E quando essa possibilidade aparecer, que ajudemos, qualquer que seja a forma, qualquer que seja ela, seja com afago, seja escutando, seja com um abraço, seja financeiramente, seja com coisas materiais, seja com conselhos, seja como puder, mas que possamos, Senhor, auxiliar o próximo e que consigamos colocar na mente de cada ser que a sua evolução você quem faz, mas auxiliando o próximo, além de evoluir, está ajudando o outro até a condição de evoluir também, tanto moralmente, como espiritualmente, como materialmente. Nós temos várias mentes em uma só. Nós temos a parte psique, nós temos a parte mental, nós temos a parte física, a parte espiritual. Nós temos o nosso eu que criamos, nós temos o nosso eu real. Nós somos vários em momentos diferentes. Que possamos manter a tranquilidade sempre. E a honra e a justiça sempre ao próximo. Assim seja, Senhor Pai Todo-Poderoso. Não esqueça, curta, comente, compartilhe.